um trauma que às vezes é difícil da pessoa gerir na criança. Então, quanto antes a gente conseguir tratar essas pessoas, melhor. Não só para a saúde dela mesma, mas para a saúde da família como um todo, né? E existem algumas situações que são meio tabu, sabe? Que é o seguinte, que é o suicídio. A gente, muitas vezes, quando a gente médico está aprendendo ainda na faculdade a lidar com situações assim, a gente fica com medo, caramba, será que eu vou falar em suicídio ou não? Será que eu vou dar ideia para aquela pessoa? Você não dá ideia a ninguém de falar sobre isso. Ao contrário, quando você fala, se a pessoa está com pensamento de tirar a própria vida, aquilo aproxima tanto a pessoa de você que ela se sente bem. E o fato dela ter aquele pensamento... Essa confiança, isso, né? ter aquele pensamento ruim ou não, não vai mudar se você perguntar isso. Então, desmistificando já isso. Pergunta, gente. Se está vindo pensamento muito negativo, de suicídio, até de cometer uma... Tem gente que está num desespero tão grande que pensa em tirar a vida dos filhos e depois a sua própria, para acabar logo com o sofrimento. Quem pensa em suicídio é porque está em desespero e não sabe como acabar com o sofrimento. Eu digo para essas pessoas que há esperança. Graças a Deus, o tratamento para quem tem depressão é extremamente eficaz. Muito eficaz. Mais de 90% dos casos de depressão são resolvidos com medidas relativamente simples. Aqueles 10% que são mais difíceis, a gente precisa de intervenções outras. Por exemplo, estimulação magnética transcraniana, ou eletroconvulsoterapia, ou outras intervenções diferentes de só terapia e medicação, que podem ser utilizadas e têm excelente eficácia, grande eficácia. Então, gente, existe tratamento, grande maioria das pessoas tem uma resolução relativamente fácil do processo depressivo, agora tem que agir, tá certo? Até porque, quando a pessoa passa por um primeiro episódio depressivo, que não trata, ou não trata adequadamente, vou até falar isso agora, porque é importante fazer o tratamento certo, no tempo certo. Vocês, Danilo e Jorge, sabem muito bem que existe um tempo mínimo para a gente usar medicação, por exemplo, para que a gente consolide o tratamento. É normal que nos primeiros meses, nos primeiros dias, a pessoa já sinta tão bem que às vezes dá vontade de parar o remédio. Não estou sentindo nada. Ou então o contrário, que às vezes apareceu tanto efeito colateral que não, é o remédio. Não quero mais tomar, Exatamente. Né? Então, confia no profissional de saúde que está te acompanhando. Fazendo, né? Que esse profissional dê um acesso fácil a você, numa necessidade, num efeito colateral, numa dúvida, numa orientação, de esquecer como toma, de situações últimas, assim, já a pessoa pensando já em cometer um suicídio, que esse profissional tenha um acesso relativamente fácil a esse paciente que passa por essa dificuldade e usar a medicação de forma adequada, fazer o tratamento conforme foi prescrito. Então, existe realmente essa situação, existe até um trabalho dizendo que o brasileiro ele costuma usar o medicamento antidepressivo por cerca de 45 a 60 dias. É justamente quando ele começa a fazer efeito máximo, começa a se sentir bem e para de usar o remédio. Mas se você não trata esse primeiro episódio depressivo de forma correta, a chance de ter recaídas e eventos recorrentes no futuro aumenta muito. Então, tratar agressivamente da forma correta os primeiros episódios é fundamental. Doutor, é interessante também o senhor falar sobre essa questão de tratamento e sobre essas orientações para essa família, né, que está passando por essa situação. Uma coisa que eu vejo muito comum também, principalmente dentro do povo de Deus, dentro da igreja, é não reconhecer que está passando por uma situação difícil, né? Então a gente já se depara de vez em quando com um marido que nos procura, ou fala com o Jaildo, ou fala com alguém, diz, olha, eu estou percebendo que minha mulher está estranha, ela está depressiva, ela está embotada, a mudança de humor dela é constante, mas ela não reconhece porque vê que isso é um erro, é um pecado, ou porque não quer ceder a isso. Não, mas eu sou da igreja, eu sou líder de uma igreja. Posso estar depressiva, não posso estar com transtorno de ansiedade. Exatamente. Né? E aí, qual seria a orientação que o senhor como médico e até como pessoa também poderia trazer para as pessoas que estão dentro da igreja? Isso para você que é da igreja, está nos ouvindo hoje, né? E eu não posso dizer que estou depressivo.
Ah, eu não posso dizer que estou ansioso, porque senão o que é que Jailda vai pensar de mim como minha líder? O que é que meu pastor vai pensar de mim? E aí tem muita gente, doutor Técio, vivendo dentro de casa com uma capa de super crente, de super cristão, um super Deus, uma super Bíblia, mas na verdade com o seu coração triste, amargurado. E a orientação do Senhor a respeito disso, de como ajudar essa pessoa e das pessoas que estão ao redor, marido, esposa, família. Quais são as dicas que o Senhor poderia nos trazer hoje? Eu convido a vocês a fazerem uma reflexão. Tenta lembrar de alguma pessoa que vocês conhecem que nunca passou por uma dificuldade. Vocês conhecem alguma? Eu não conheço ninguém. Outro dado. Vocês sabem qual é a incidência de ansiedade na população geral, por exemplo? 30%. Muito alto. Uma pessoa em cada 3. Depressão, 1 em cada 6. Então, assim, a frequência dessas doenças é tão grande e a nossa sociedade está passando por um processo de adoecimento tão rápido por conta de como a gente está lidando com as situações, do culto à alegria, da felicidade a todo preço, não reconhecimento da tristeza como uma necessidade para a pessoa continuar crescendo e evoluindo. Não é fraqueza. A gente passar por situações difíceis não é fraqueza. Isso é coisa de quem está vivo. Isso é coisa de ser humano. Então, minha gente, o cristão, como qualquer outra pessoa, ele está vulnerável às doenças do corpo e da mente. Não fosse assim, eu não poderia dar o testemunho, por exemplo, de Padre Marcelo Rossi ou de Padre Fábio de Mello. São pessoas que têm uma espiritualidade, são religiosos, né? E têm, assim, assumidamente passaram por situações de depressão, de ansiedade, e como foi difícil para eles, mas que foi um processo de evolução espiritual tremendo. A gente até, interrompendo, a gente até recebeu recentemente, doutor Técio, a quantidade de pastores que têm se suicidado mesmo. Justamente por isso, por se vestir nessa capa de supercrente, né? Pelo amor de Deus, entendam que nós somos seres que temos as nossas fragilidades. O ser humano é frágil. E aí, se a gente não se reveste do sentimento de saber que nós temos essa fragilidade, e se a gente não consegue entender isso, a gente, primeiro, não vai identificar o que a gente está passando, segundo, não vai procurar a solução e vai continuar sofrendo. O sofrimento, gente, ele é normal. O sofrimento é de quem está vivo, o sofrimento é do ser humano. A gente precisa passar por sensações de sofrimento, momentos de sofrimento, porque esses momentos são oportunidades. Jamais esses religiosos chegariam a um patamar de entendimento da espiritualidade, da mente humana e das emoções, se não tivesse vivenciado, vestido aquele momento, experimentado aquele momento, para poder entender e evoluir. Muito mais evoluída é a pessoa que consegue evoluir. Para a gente evoluir, a gente tem que passar por isso mesmo. E a gente tem profissionais, a gente tem comunidade, a gente tem amiga, a gente tem esposa, e está aí para ajudar a gente. Então, passar por esses momentos de dificuldade, não é uma escolha nossa. Mas pode ser uma escolha nossa sair dela. Perfeito. Que bacana, doutor. Para quem está chegando agora, nós estamos aqui com o doutor Técio Cavalcante, né, médico neurologista, muita gente entrando. Inclusive, Marleide entrou aí, viu? Um abraço para essa amigona, né? Ave Maria. Marleide, meu braço direito, esquerdo, perna. E facilita muito o nosso trabalho. Marleide, um abraço para você, viu? Um abraço para todo mundo. Tem gente de Orocó, gente de Cabrobó, gente de Petrolina, um monte de gente entrando. E, doutor Técio, já que a gente falou dessas dicas de estar perto, de que todo mundo está sujeito a isso, inclusive nós que somos cristãos, eu vejo muito hoje as redes sociais, nesse momento que nós estamos vivendo, como uma ferramenta para apoiar essas pessoas também. E aí a gente tem visto, por exemplo, muita gente usando a internet para ver tanta bobagem, tanta coisa que não traz alegria, edificação, nem nada. Então, acho que cabe fazer um desafio aqui hoje, para você que está assistindo essa live, manda uma mensagem para alguém.
Compartilha essa live com alguém, manda uma mensagem para alguém. De repente, um amigo seu que você já tem um tempo que não sabe notícias, que você não vê. Pessoa que você está com saudade, que antes você tinha o hábito de abraçar e hoje não abraça. Experimenta, né, mandar um vídeo, experimenta mandar uma mensagem, um áudio. Eu acho que é uma dica que sem dúvida vale muito a pena nesse período, né, Jailda? Usa a rede para edificar, né? Usa a rede para crescer, usa a internet para crescer, né? Encher a mente, doutor, de coisas boas, né? Encher a mente de coisas que te façam crescer. Tá em casa, tá sem poder sair, tá sem trabalhar, procura fazer alguma coisa que ocupa teu tempo, que faça você crescer, que te melhora como pessoa, não é? Então, a forma, o que o doutor falou aqui, né, uma das coisas que ele falou muito importante, é que a forma como você reage às situações fazem toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, a forma como eu reajo, como ele mesmo disse, a gente não escolhe sofrer. E ninguém gosta, né, doutor, de sofrer? Ninguém gosta. Mas o sofrimento vem. O sofrimento, ele vem. E o sofrimento não tem como você correr dele. Agora, como você reage a esse sofrimento? Seja uma decepção amorosa, seja um luto, não é? Perdeu alguém muito querido de uma forma às vezes trágica, seja ou qualquer que seja o sofrimento, não é? Procura ver o sofrimento como crescimento. Tirar lição, né, Jailda? Tira lições, porque a Covid-19, ela está trazendo lições para a nossa vida. Né, doutor? E aí, com essas experiências, você pode ajudar outras pessoas, não é? Dar seu testemunho, identificar com mais facilidade esses problemas na sociedade, na sua comunidade, né? E aí, falando um pouco do suicídio, eu lembrei agora que você falou, Danilo, em termos de profissão, sabe qual é a profissão que mais comete suicídio nos Estados Unidos? Médico. Médico. Para você ver. Então, assim, a gente fala muito das pessoas, e o médico, como vocês falaram, por exemplo, pastores cometendo suicídio, ou pessoas que se revestem de uma capa, né? Super-homem, né? Médico da mesma forma. Então, médico acha, muitas vezes, que não pode adoecer. Ele não é paciente, ele é médico. Então, isso, e o fato de ter acesso a ferramentas que são medicamentos, ao mesmo tempo é um fator de faca risco. Faca de dois gumes, né, doutor? É um fator de risco. Então, o medicamento é um instrumento que pode ser um veneno para cometer certas coisas, exatamente inadequadamente. Então, a gente falou de redes sociais, por exemplo, é mais uma ferramenta. A ferramenta por si só, ela não é boa nem é ruim. A gente pode usar, por exemplo, uma faca para cortar uma rosa e dar para a nossa esposa, ou a gente pode usar uma faca para coisas ruins. A gente pode usar a rede social para disseminar coisas boas ou disseminar coisas ruins. Então, são instrumentos. Cabe a você escolher como usar. E a gente aprende muito com as experiências dos outros e com os nossos próprios erros. Mas é fato de que, para vocês terem uma ideia, o próprio canal que a gente está usando aqui para transmitir informações tão importantes para as pessoas é usado sabiamente para criar vício também nas pessoas. A dopamina, que é o neurotransmissor que gera vício, que dá aquela sensação de prazer, é muito, muito liberada quando a pessoa vê as curtidas lá. Então, até o próprio Instagram mudou isso. Tirou um pouco isso, foi isso. Porque as pessoas estavam muito dependentes de se sentir bem, feliz e aceito, e se sentir acolhido pelas pessoas, feliz pela quantidade de curtidas que elas tinham, né? E aí, esse é um mecanismo muito bem criado por pessoas que criaram a ferramenta para criar esse vício. Ao mesmo tempo, eu duvido que você ache com facilidade aí alguém que postou uma situação difícil Ia falar isso agora, é verdade. Ninguém posta coisa ruim. Porque na rede social tudo é bonito, todo casal é perfeito, todos os filhos são bons, né? Todo mundo está bem financeiramente, todo mundo está saudável, né, doutor? Ninguém posta situações difíceis, né? O perfeito é a gente viver a vida como ser humano. A vida é real, né? Então, assim, o perfeito é isso. Se a gente projeta tudo sem defeito, qual é a graça que tem essa vida, minha gente? Verdade. Sinceramente falando, vale a pena? Não sei se vale a pena a gente não crescer, a gente já nascer perfeito. Não aprender. A gente está aqui nesse processo. A gente foi feito para evoluir e crescer espiritualmente, né? Até
até financeiramente, profissionalmente, para ajudar as pessoas, para a gente ser útil na comunidade, para a gente continuar crescendo. Então, faz parte do processo de evolução e crescimento, a gente passa por dificuldades. Então, não é vida perfeita isso que você vê. Isso que você vê é vida iludida. É uma ilusão. Não corresponde à realidade. É uma tentativa de formar uma realidade de forma não real, deturpada. Não é verossímil. As pessoas não são assim. E quando a gente vê que nossa vida real é muito diferente do que a vida das pessoas projetadas nas redes sociais acontece, a gente começa a se frustrar. E a gente diz que a gente não vive uma vida plena, a gente vive uma vida medíocre, que não vale a pena ser vivida, porque a gente não tem foto para postar. Se a gente não tem foto para postar, a gente não tem vida que vale a pena, porque a vida que vale a pena é a vida que é compartilhada nas redes sociais. Então a gente começa a criar uma situação irreal de viver. As redes sociais são maravilhosas, desde que a gente saiba utilizá-las de forma correta. E aí, a gente é muito interessante, né, porque tem pessoas que têm necessidade de estar postando foto o tempo todo, né? De si mesmo, de tudo, né? Então, eu acho que isso é maturidade. Eu não preciso estar o tempo todo postando fotos, né? Eu não preciso. Então, quando a gente vê, eu acho, doutor, que isso aí passa pela síndrome do narcisista, né? O narcisista, ele precisa o tempo todo... O ego lá em cima, o né? ego, né, está sendo curtido, está aparecendo, tem que alguém tá elogiando, tá... Não, né? Eu acho que passa por aquilo que o doutor falou no início da palestra. Inteligência emocional. Tudo passa para a inteligência emocional. Se conheça. Quem é você? Né? Quem é você? Há uma canção que, eu não sei se Danilo conhece, que diz assim, ó, quem é você, né, depois de pregar o seu sermão? Quem é você quando ninguém está lhe vendo? Quem é você? Então, quem é você? Você é realmente quem você transmite ou você é uma farsa? Porque se você é uma farsa, você é um infeliz, né? Se você não é aquilo que você realmente é, você projetou, você é uma pessoa infeliz. E mais cedo ou mais tarde você vai entrar aí, você vai desenvolver uma fobia, um transtorno, alguma coisa, né? É uma pessoa que vive em conflito e que não se aceita. Exatamente. Ô, Jailda, aí uma coisa assim que essa pandemia ela vai nos deixar muito, é isso que o doutor falou em relação à vida simples. Hoje não tem necessidade de você ter o carrão, porque você não pode viajar. Não tem necessidade de você ter você não tem como fazer a viagem para o exterior, porque está tudo fechado. Os dias dos namorados. Não tem como você ir para um restaurante. Né? Ninguém pode ir para um restaurante. Então o segredo hoje é a vida simples. A vida simples. E essa pandemia me ensinou muito, doutor. Querendo ou não, a gente é influenciado a querer mais, a fazer mais e a mostrar algo maior. Não é? E eu aprendi muito durante esses dias de pandemia a viver a vida simples. Como eu falei no começo, eu tenho 2 filhos, né? O Davizinho, de 1 ano e 3 meses, e a Mariane, de 7 anos. E o que eu mais tenho feito esses dias é me deitar com eles no chão, brincar, fazer folia. Com eles, né? Um dia desses, eles pegaram um monte de tinta guache, Totécio, e a gente estava no quintal lá de casa, e eles me pintaram inteiro. Inclusive disseram assim, vamos fazer uma trollagem com mamãe. Vamos pintar papai de vermelho e dizer que papai sofreu um acidente. Olha a dica para as crianças aí, né? Faça isso não, crianças. Então, assim, simples, ninguém viu, não está em rede social, mas minha filha, quando terminou a brincadeira, ela disse, pai, hoje eu tive um dos melhores dias da minha vida. Quanto custou? Nada. Então, para você que está nos ouvindo hoje, a gente está falando um pouco sobre depressão, sobre ansiedade, né? Mas a mensagem principal que fica é isso: não importa como você esteja, não importa quem você é, Deus, Ele te ama, o Senhor jamais vai mudar esse amor por você, não existe nada que você faça ou deixe de fazer que mude o amor do Senhor, Ele continua te amando. Dizer para você que tem saída. Está ansioso, está depressivo, procurou ajuda, não conseguiu em casa, procura o profissional de saúde, procura o profissional médico, procura o tratamento, o medicamento, que com certeza tem saída, né, Jailda? E aí, antes da gente
encerrar, né? E aí passar a palavra para o doutor, fazer as considerações finais, eu quero trazer um texto bíblico que acho que cabe bem aqui na nossa palestra, não é? Que está em Filipenses 4:6. É um texto bem conhecido, onde Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo antes sejam as vossas petições, orações, conhecidas diante de Deus e Pai, pela oração e súplica com ações de graças. E aí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Existe alguém que nunca sofreu ansiedade? Não, não existe. Mas você pode trabalhar essa ansiedade, não é? Pedro diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando a gente olha para Jesus, o próprio Jesus, lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, ele diz assim, olha, não andeis ansiosos, olhe para as aves. As aves, elas trabalham, né? Olhai para os lírios do campo. Jesus diz, olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como deles. Então, Jesus pergunta, olha, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá a vós, homens de pequena fé? Então, eu sempre gosto de dizer, quando você estiver corroído pela ansiedade, pela preocupação, olha para o passarinho, 5 horas da manhã, ele amanhece cantando. E ele não trabalha, não. Mas ele procura comida numa árvore, né, uma fruta numa árvore lá, madura, ele vai lá e come. O pardal vai lá para o chão, comer migalha que está lá no calçamento. Então, ele louva a Deus logo cedo. Então, eu acredito que uma das maneiras também da gente reduzir a ansiedade é ser grato, né, doutor? Gratidão. Seja grato, né? A Bíblia já fala que a gente deve ser grato. Então, eu quero encerrar minha fala com uma frase que eu ouvi uma vez, e eu acho muito interessante essa frase, que ela diz assim: a ansiedade é como uma cadeira de balanço, te mantém ocupado, mas não te leva a lugar nenhum. Eu achei essa frase do doutor assim, perfeita, porque, de fato, ela mantém sua mente extremamente ocupada, mas não sai, você não vai melhorar, você só vai piorar, né? Então, lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele está cuidando de tudo, né? Perfeito. Obrigada, doutor. Já então, né? para a gente encerrar, né, agradecer, doutor Técio, para quem está nos acompanhando. Teve até alguma pessoa que colocou aqui, não consegui ver. Disse o melhor médico de Serra Talhada. Olha aí, coisa boa. Me ajudou muito, está colocando aí, né? Então, estivemos aqui com o Dr. Técio Cavalcante hoje, diretor da Neuroclínica, né, professor da Universidade do Estado, da UPE, especialista em eletroencefalograma, em epilepsia. E, doutor, quero de verdade te agradecer por esse momento. A hora passou que a gente nem viu, né? Estamos na segunda live, viu? Já está no segundo tempo, né? E fica novamente o convite para quando a gente tiver com essa pandemia acabada, a igreja estiver cheia, o senhor vir para cá novamente. Nos fazer uma visita. Isso, nos fazer uma visita e também trocar esse papo, dar uma palestra também com a igreja cheia, né? Pessoalmente, né? Verdade. Então, doutor, queria lhe agradecer, queria que o senhor desse suas considerações também. Eu queria chamar o irmão Jorge aqui, no final também ele vai estar orando. Jaildo também vai explicar que no próximo domingo agora nós vamos ter um sorteio, né, Jaildo? Sorteio da campanha das portas, né? Irmãos, Deus tem sido fiel, Deus tem nos honrado, né, Jaildo? Tem mandado a provisão para a gente conseguir pagar esse compromisso, doutor, que foi as portas aqui, climatizamos a igreja, vê que ambiente legal. Quando a gente climatizou, doutor Técio, entrou na pandemia. Então a igreja nem pôde usufruir ainda de tudo isso. E a gente está pagando e Deus tem suprido a necessidade. Verdade. E a gente tem feito sorteios para abençoar as pessoas que estão contribuindo. Né? Então domingo vamos ter mais uma live especial, vai ter mais um convidado aqui, bem bacana. Um louvor, no Levita, no né? louvor, justamente, eu vou contar depois, mas eu queria chamar o irmão Jorge aqui, doutor Técio vai dar suas considerações e na sequência o irmão Jorge vai orar também junto com o Jailda para encerrar. Gente, muito obrigado pelo espaço, foi muito prazeroso para a gente trocar essa ideia, tanta coisa aprendi com vocês. Né? Nós também aprendemos.
muito obrigado por esse espaço. Vocês que acompanharam a gente, muito obrigado também. Deus abençoe, gente. A igreja não está cheia de pessoas aqui neste lugar físico, mas eu tenho certeza que está lotada de gente até lá fora, acompanhando a gente e transmitindo essas coisas boas aí para todo mundo, né? Uma coisa só que ficou para eu comentar, falando só uma reflexão rápida do que a gente tem encontrado e fazendo uma referência ao que Danilo falou aqui. Ele falou que climatizou tudo, aí veio a pandemia. O que é que fizeram em relação a isso? Se adaptaram. Então, com a criatividade, com a proatividade, se adaptaram. Então, a adaptabilidade, gente, é uma das coisas mais importantes para quem tem uma inteligência emocional evoluída. Então, a adaptabilidade. Entende que a situação de pandemia é uma realidade, aceite-a e vamos viver este momento da melhor forma possível, nos adaptando, encontrando estratégias de a gente conseguir ainda fazer as coisas que a gente gosta, encontrar estratégias de a gente conseguir interagir. Estamos aqui interagindo com vocês. Então, gente, vamos aceitar as situações que são inevitáveis. Coisas acontecem e tem coisas que são inevitáveis. Sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Adaptabilidade. Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado. Estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada, doutor. Nós vamos orar com o Jorge, né? E aí ele vai estar orando aí por esse momento, encerrando. E a você que esteve nos ouvindo, que Deus abençoe sua vida grandemente, viu? Que se você tiver aí com algum transtorno, aí seja ele qual for, confie em Deus e procure ajuda médica. Amém. Graças paz, irmãos. Boa noite a todos, amigos. Uma alegria mais uma vez. Muito obrigado, Tutécio, por atender o convite e que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. E em breve vamos trazer a doutora Samara para cá também, né? Já fica o convite aí para a doutora Samara estar conosco em breve. E agradecer realmente por ter reservado um pouco do seu tempo. Sabemos que o dia a dia é bem corrido, né, família, hoje um dia especial, dia dos namorados, o senhor está aqui conosco, muito obrigado, com certeza abençoou muitas pessoas e tirou muitas dúvidas, né? Obrigado também a Danilo, a Jailda, né, por essa oportunidade, e eu gostaria de convidar você que está em casa a curvar sua cabeça agora e faça uma reflexão de tudo que foi dito e coloque diante de Deus, pois Ele é o que nos conhece no íntimo, né? Nós podemos até esconder algumas coisas para as pessoas, disfarçar em forma de uma postagem na rede social, mas o Senhor, Ele conhece o teu e o meu coração. Então coloque diante dele, que com certeza ele tem a solução para a sua vida. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão especial na tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preparado momentos especiais para a tua igreja, mesmo nesse momento de pandemia. Como foi dito aqui nesta noite, nós não estamos aqui com um grande número de pessoas ao vivo, juntos, mas estamos ligados porque fazemos parte de um corpo e através das redes sociais estamos juntos. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Dr. Técio, pela sua família, que o Senhor possa derramar da sua graça, do seu amor sobre a vida dele, que o seu lar, Deus, seja um lugar de paz e de alegria, que o Senhor possa abençoar ainda mais as obras da sua mão, que o Senhor abençoe o seu trabalho, a sua clínica e que ele possa ser instrumento teu, Senhor, aqui nessa terra para ajudar as famílias. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Obrigada, doutor, mais uma vez. E domingo nós aí teremos a nossa live, como de costume, né? Às 18 horas nós estaremos aqui e aí teremos aí um cantor que vai, Samuel Isaac, ele vai estar aqui fazendo louvor juntamente aqui, né, conosco. Então já convido você e vai convidando aí outras pessoas também para participar, ok? Deus abençoe.